Sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast. E como sempre, né, como eu tenho dito aí nos outros episódios, o que que é? Eu quero que cada vez mais o ObraCast seja um lugar para a gente bater papo sobre construção civil. E o papo hoje eu não tenho dúvida que vai ser um papo raiz, porque eu vou trazer uma informação aqui que o meu convidado, o Flávio JC, não sabe, mas o início da minha empresa eu era empreiteiro de estrutura, ou seja, eu prestei serviço para grandes empresas como prestador de serviço só de formato e concreto, né? E eu sei que a sua raiz lá, a sua origem é na prestação de serviço para grandes construtoras também. Bom, então seja bem-vindo, Flávio JC, da Zeta Engenharia. Prazer te ter aqui, meu amigo de internet, agora conhecendo pessoalmente. Eu que agradeço, Evandro. É um prazer estar aqui com você. Acompanho o seu podcast, o ObraCast. Já vi vários vídeos seu na internet. E como a gente conversou ali naquele dia, né? Foi algo meio que de sinergia, né? Sim, Eu fui te mandar mensagem, te chamar lá pelo Instagram. E você estava me mandando mensagem, estava vendo o podcast, né? Que a gente tinha exato, gravado ali com o Caio Carneiro. Então, como eu exatamente. sempre falo, isso não é coincidência. Eu entendo que Deus tem um propósito em todas as vidas, na minha vida e na sua. Não é à toa que a gente está aqui hoje para gravar esse É, podcast. E já agradecer aí o convite e a honra de estar aqui com ah, você. Muito mano, obrigado. obrigado, obrigado você. Realmente foi uma coincidência muito grande, cara, porque assim, dos grandes, até porque podcast hoje para mim é quase que uma profissão, então dos podcasts grandes, todos eu tenho eles zerados, assim, né? O do Caio Carneiro é um deles. E, poxa, eu tinha acabado de escutar o teu podcast, é por isso até que algumas coisas aqui eu já até sei da tua história, mas a gente vai falar aqui. E aí, de repente, você me chama, a gente começa a trocar ideia e obrigado aí mesmo. E o que eu queria começar perguntando, que nem eu falo, né? Como a ideia aqui é que seja uma conversa, a história vai acontecendo, mas eu vejo que você é um empresário antenado, né? Vamos dizer assim, você é um empresário não é antenado, um empresário atualizado, um empresário moderno da construção civil, né? Porque eu vejo que você está se relacionando muito bem aí, né, dentro dos grandes nomes do digital. Eu vejo que você tem um braço de educação, eu vejo que você continua lá prestando serviço. A gente falou de alguma coisa de incorporação. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é o seguinte: define para mim esse teu posicionamento, essa tua intenção hoje na engenharia, né, no nosso mercado. Boa colocação, Evandro, que é o seguinte, eu tenho uma visão de empresário, né? Eu primeiro sempre tive uma visão muito diferenciada, né? Quando você sai de ajudante de pedreiro a ser um empresário, a ter uma empresa, você tem uma visão diferenciada, porque você tem que enxergar muito o longe, né? Ali você é ajudante de pedreiro, tá ali na obra, então você tem que ter sempre uma visão. E aí entra o braço da educação. A educação sempre foi esse motor, né? Essa questão motriz dessas mudanças, da minha visão. Então, ali de pedreiro, busco fazer faculdade, faço faculdade, fiz cálculo estrutural na USP, sou BIM Então, tem uma série de coisas aí que eu entendi através da educação. Então, quando eu sou esse empresário mais atualizado, como você colocou, é baseado numa outra visão, que é a visão de ecossistema. Já falei isso em algumas entregas da minha mentoria, que a nova indústria, ela é baseada em ecossistemas. Sim. Tá? Então, eu tenho uma visão que quanto mais um ecossistema forte, seja ele educacional, seja de pessoas, ali de um setor, ela se torna uma empresa muito forte. Então, a Sim, minha visão é de ecossistema. sim. Então, não tem como a gente falar, mesmo sendo construção civil, não tem como falar de construção civil, é uma indústria. Ah, olha, um pouco mais, né, Hoje em ainda dia não dá mais para artesanal. você se identificar assim, ah, eu sou prestador de serviço do item tal. Do item Ponto. tal, você está dentro de uma indústria. E essa indústria também está passivo dessa estrutura de ecossistema. Então, eu Sim, sou muito defensor e acredito que toda empresa, no futuro, ela tem que ser um ecossistema, sim, com tá? certeza. Então, ou as que forem ecossistema vão ter vantagens competitivas sobre as que não são. E assim, o que eu digo é o seguinte, poxa, é o que eu falei, acho que a gente nem precisava se preocupar muito com pauta, que ia dar muita sinergia nós dois, né? Assim, parece brincadeira, mas eu voltei ontem do Bora na Obra, né? E eu fui lá dar uma palestra sobre ecossistema. Qual que é a ideia? Poxa, o Bora na Obra é um dos ecossistemas mais completos que eu vejo aí, que envolve educação, envolve obra, envolve prestação de serviço. E o que eu percebi,
nesse mundo de ecossistema, Flávio, é o seguinte: ecossistema não é esteira de produto. Não, nem de longe. Entendeu? Ecossistema é outra coisa. Ecossistema é algo que se retroalimenta. Perfeito. É algo que não depende só de você. Esteira de produto, você está falando tudo que você consegue entregar, né? No ecossistema, essa retroalimentação, ela vem de pessoas que estão no seu ecossistema, mas que não são entregues, não são feitas por você, né? Eu brinco o seguinte, no nosso clube de empresários, por exemplo, a minha advogada participa. Por que ela participa do ecossistema? Porque eu percebi que as pessoas que fazem o mesmo, que estão dentro do meu ecossistema, também precisam de um advogado especializado, também precisam de um contador especializado, também precisam da pessoa que resolve para mim a questão de incorporação, de retificação diária. Ou seja, isso é um ecossistema. Perfeito. E as pessoas começaram a confundir o quê? Ecossistema com algo onde você começa a acoplar serviço. Então, o ecossistema que eu defendo é um ecossistema de múltiplos interesses, não um interesse só de quem é o provedor do ecossistema. Né? Então, assim, eu acho que isso eu também concordo com você, eu acho que é o futuro de todos os segmentos, né? De todas as indústrias, né? Começou, eu acho que principalmente pela indústria de educação no digital. Só que o outro assunto que eu quero puxar com você, a construção civil, ela é muito carente de educação. Ela é muito carente de relacionamento. Ela é muito carente de confiabilidade em indicação. Então, assim, quando a gente vem para dentro de um ecossistema, é isso que a gente falou. E nem, por exemplo, poxa, o meu ecossistema aqui ele é basicamente dos fornecedores, certo? Uhum. O seu ecossistema, ele é basicamente dos prestadores de serviço. Poxa, que mal tem a gente aproximar os dois ecossistemas? Nenhum. Né? É como muito bem você falou, né, Wander? Vai ter benefícios para ambos. Para ambos. E eu acho que a base do ecossistema ela é essa. Tem que ser um eterno ganha-ganha para quem está dentro do ecossistema. Lógico que nós, como organizadores, nós, como toda uma estrutura, a gente tem a visão ampla do ecossistema. Exatamente. E faz a organização. Né? E é muito mais essa curadoria, para entender assim, olha, faz sentido eu aproximar essa pessoa do ecossistema, porque quem está lá dentro vai se beneficiar. Exatamente. E tem outra coisa. E nós, enquanto gestores desse ecossistema, eu aprendi muito que nós somos os responsáveis por quem coloca lá dentro. Sim, total. Então vem uma responsabilidade muito grande nisso. Sim. Porque se é uma coisa que eu prezo no meu ecossistema, é um filtro, porque lá eu sei que vão ter relacionamento, sei que vai ter negócios. Então eu sou responsável por aquilo. Bem ou mal, você está avalizando. Eu estou avalizando. Então tem que ter um cuidado na montagem do ecossistema, tem um trabalho na manutenção do ecossistema, tem um trabalho da visão estratégica dentro do ecossistema, né? Porque você enxerga que é uma pessoa, essa pessoa aqui faz ponte com essa, e acaba, bem pelo menos, enquanto o meu ecossistema ainda é muito. E aí eu imagino que tem as fases do ecossistema, né? O meu ecossistema ainda é uma fase onde eu tenho que fazer essas conexões. Porque é um ecossistema ainda pequeno, onde está começando, mas eu tenho que fazer. E aí eu começo a me dedicar ao meu ecossistema analisando as possíveis oportunidades ou até as necessidades das pessoas que estão ali dentro e conectando. Sim. Por exemplo, essa semana eu conectei uma empresa de pintura, algumas outras construtoras que eu tinha, que estava precisando. Hoje mesmo, numa reunião, eu conectei uma pessoa do meu ecossistema de pintura a um comprador de uma construtora que eu estava fechando instalações. Ela falou assim, estou com um problema de pintura. Eu falei, calma aí que eu resolvo agora. Sim. Liguei para a pessoa, estão se negociando. Veja, um precisava, estava dentro do mesmo ecossistema, e o outro tinha necessidade da demanda. Sim. Então você simplesmente se conecta. E assim, o que eu brinco, né? O bom do podcast é que a gente pode falar de forma mais aberta, né? E assim, o que a gente tem que entender é que os ecossistemas que dão errado é porque o fundador ou quem idealizou isso acaba virando meio zoião, né? Você entendeu? Ele começa a achar que tudo tem que passar por ele. Eu acho que a partir do momento, uma frase que eu gosto muito é o seguinte: ter um ecossistema é aprender a ser minoritário. É aprender a ser que a sua função ali não é decidir. A sua função ali é criar essa oportunidade, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Então, eu pelo menos penso muito nesse sentido. Qual que é o maior ecossistema do mundo, Evandro, na sua opinião? A igreja? É a igreja. Eu trouxe por essa provocação.
Eu sou cristão, né? Onde eu vou, eu defendo a minha fé. Eu sou cristão, acredito em Deus. Para mim, não julgo religião, eu julgo o caminho de Deus. Sim, Se você olhar, o maior ecossistema, de uma forma geral, é a igreja baseada em Jesus. Esse é o maior ecossistema. sim. E ele tem um estatuto. Ele tem regras a ser cumpridas. Você concorda? Tem Sim. regras. Mas eu quero trazer o ponto aqui que é o seguinte. Dentro desse ecossistema, o líder, ele serviu. Então, a minha função enquanto líder Sim. é servir. Sim. Então, o quanto eu puder servir esse ecossistema de uma forma aonde eu possa fazer essas conexões, fazer esse direcionamento, e através do ecossistema, que muitas vezes as pessoas precisam vir ao ecossistema com algo que eles estão buscando, você acopla a educação e transforma a vida deles. Então, assim, a minha visão de ecossistema, ele tem que ser servir, eu servir enquanto líder desse ecossistema, você servir ao outro, servir uns aos outros, né? Sim. Fazendo aqui a parafrase com o ecossistema da igreja cristã, né? Então, assim, a minha visão de ecossistema é realmente isso, onde as pessoas se servem, crescem. Quanto maior o ecossistema, mais diversidade você tiver no ecossistema, mais fácil vai ficar as conexões, porque você tem mais necessidades e você tem mais oportunidades. Fica mais fácil de você fazer a vinculação. Mas a minha visão é o servir. Você tem que servir para poder que o ecossistema realmente aconteça de uma forma orgânica, né? E essa questão do ecossistema, é verdade, que nem você falou, né? Vamos dizer assim, como se fossem camadas, né? Então, na verdade, o que é importante é você entender qual é a direção em que você vai puxar, né? Que nem você, pelo que você vê, você acredita muito em você ser o que puxa a educação, certo? Ou seja, em Perfeito. ter produtos de educação, né? E todo o resto, ele vai acontecer, Vai, né? todo o resto Ele vai acontecer. acontecer, seja de prestação de serviço, seja de mídia. A gente teve que fazer uma análise sobre o nosso ecossistema, porque assim, outra coisa que é importante, né? Eu não sei como é que é o teu lá, mas assim, a gente pode conversar sobre isso. Mas ecossistema é algo que dificilmente ele nasce de forma planejada. Ele vai acontecendo, né? Correto. Você vai acreditando em algo lá na frente, você não sabe exatamente O que que é o que ali? que é, você só sabe que você está correndo para lá, né? Vamos dizer assim, o nosso ecossistema, né, que é a Constru Black, a Lácio, o ecossistema como um todo, como é que ele nasce, Flávio? Eu tinha feito 16 episódios do podcast, que na época chamava Papo de Obra, certo? E Uhum. aí eu tive a oportunidade de trazer o ObraCast para dentro da Jovem Pan. Só que eu trazer para dentro da Jovem Pan aumentava meu custo de produção, aumentava meu custo, né, com os compromissos que eu tenho junto à Jovem Pan de trazer patrocínio, de trazer esse tipo de coisa. Então eu precisava trazer patrocinadores ou pessoas que pudessem me ajudar. E eu falei assim, poxa, eu não tenho um patrocinador grande, mas eu tenho 7 pequenos, né? Que são os 7 que eu sou muito grato, por sinal. E o que que acontece? Eu peguei e trouxe esses 7 como os idealizadores, os patrocinadores do ObraCast. Então, no começo não era o clube. No começo eram pessoas que patrocinavam o podcast. O que que aconteceu? Quem estava de fora, você vê como é que são as coisas. Falaram assim, ah, mas por que que você... Por que que só eles Só estão ele. lá? Por que que eu também não posso entrar? E aí eu falei, poxa, se entrar mais gente, não dá para eu falar de todo mundo no podcast. Então vou ter que ter mais coisas para entregar para eles. E aí o que que começou a acontecer? Começaram a acontecer os eventos. Ah, não, então vamos fazer um evento a cada 2 meses, um evento aberto, um evento só para os membros, e assim foi indo. Hoje a gente tem mais de 40 empresas, né? Mas o que que a gente percebeu? Que a grande maioria vem atrás da gente pela trajetória que eu acabei criando no Sim, no digital. digital. Então, assim, então o meu ecossistema é um ecossistema de mídia. Sim. É um ecossistema onde as pessoas buscam publicidade. Então, assim, então não adianta eu querer também ser muito forte em educação. Eu tenho mentoria, mas tenho coisas menores, mas não é a minha Não linha é a sua mestra. linha mestra. Entendeu? Já o meu ecossistema é pautado pela educação. Exatamente. E aí acontece exatamente o contrário do seu. O meu é pautado pela educação e a mídia é algo acoplado. Eu também tenho um podcast, gestão da engenharia, Sim. né? Então eu faço ali um podcast, gestão da engenharia. Eu tenho as minhas mentorias, eu comecei a tracionar um Instagram. Então eu comecei a entender
a mídia né, e a audiência que eles fortalecem o meu ecossistema, mas o meu ecossistema ele é de educação. É tanto que dentro da minha empresa, das empresas, eu abri uma empresa, a Zeta Educação. Legal. Então, eu trato a parte da mentoria, a parte disso aqui, como um braço educacional das minhas empresas. Sim. Né? Muito sério, a gente faz contrato, fechou a mentoria, a gente vai lá e faz o contrato. A gente está em processo agora junto para subir junto à MLS, né? Então, a gente está em processo, já fizemos submetemos lá ao conselho da MLS, né? Já fizemos isso, então está em processo de entrar na MLS lá do Joel Caio Flávio, de quem eu sou mais próximo. Então, o meu ecossistema, a espinha dorsal É educação. é educação. É isso. E aí vão derivar outros subprodutos que dentro desse ecossistema começa a acontecer isso, que exatamente qual que é o meu norte. Mas que eles são muito mais para ajudar quem está no ecossistema Exatamente. do que ser uma grande fonte de receita, do que ser uma... Não, exatamente. Exatamente. É exatamente o que acontece com a gente, né? Vamos dizer assim, a gente, por exemplo, eu monto mentoria sob demanda. Sim, sob demanda. Eu faço depois, já tem 3, 4, 5, 6 pessoas. Ah, vamos montar um grupo? Então vamos. Não tem, tá bom, então não montamos. Não é um braço. Sim, né? sim. Assim, é um negócio que a gente faz para ajudar quem tá no ecossistema. Você fala assim, Isso. putz, o pessoal tá precisando. Então, assim, e é legal porque a hora que você enxerga nisso, você começa a estruturar muito mais. Né? Exatamente. O que eu digo é o seguinte: a Constru Black, ela nasceu como um grupo de empresários que tinha mídia. Hoje, eu sou uma grade de mídia que tem um grupo de empresários. Ou seja, o que é importante para mim? O que é importante é o seguinte, olha, pelo investimento que você faz, você vai receber essas mídias aqui. Uhum. Você está satisfeito com isso? Tô. Então tá bom. Você então vai lá e entrega a mídia. Então, além dessa mídia, você também pode participar dos nossos eventos, do nosso grupo. Porque, assim, a vantagem disso, como a educação também é a mesma coisa, isso aqui é tangível. Sim, é tangível. É tangível, ou seja, ele pagou por um patrocínio no podcast, eu fui lá e entreguei o patrocínio para ele, ele viu o patrocínio, ele consegue tangibilizar isso. Porque o problema do ecossistema é o seguinte, por muito tempo, sabe o que eu falava? As pessoas perguntavam assim, Evandro, o que é a Constru Black? Eu falava assim, cara, o que é eu não sei, eu só sei que tá dando certo. Você entendeu? Ou seja, por quê? Ah, é evento? Pô, não é só evento. O cara não paga para ir só no evento. Ah, é conteúdo? Não, não é só o conteúdo. Ele foi no evento, tem um conteúdo, né? Ele, sabe? Então, assim, não ficava muito claro. Então, hoje, para mim, eu acho que o ecossistema é pensado assim, olha, existe algo tangível que eu entrego. E o ecossistema acontece em volta disso. Em volta disso. É que nem o seu, vamos dizer assim, eu entrego a minha mentoria, o meu pilar. Tá aqui, tantas reuniões, nós vamos abordar esses conteúdos, tá aqui, ó, isso aqui é tangível, custa tanto. Além disso, você vai participar do meu ecossistema e vai fazer. Então, assim, eu acho que, poxa, parabéns aí. Eu acho que, e é o seguinte, né? Acho que nem eu nem você ainda chegamos nisso, né? Mas tem uma teoria que diz, eu tô louco para que esse momento chegue, tá bom? Uhum. Que toda empresa tem que ter um braço de educação e tem que ter um braço de ser um banco, né? Aí quem sabe um dia a gente também vira um banco. Exatamente. Até brinquei da última vez fiz uma conta lá e às vezes não precisa ir muito longe, tá? Eu fiz uma conta na última mentoria da minha entrega com os empresários que estavam lá, mensalmente lá no mínimo, na conta que a gente fez lá, um pelo outro movimentava no mínimo ali naquela sala 5 milhões. É isso. De movimentação. Entre pagar, receber, receber, dali para cá. E isso em um grupo que tinha 15 empresários. Exato. Você está falando em média aí de mensal, média de movimentação de 10 milhões. Então, mas a minha experiência, Flávio, é o seguinte, por isso que a gente tem que ter aqui, vamos dizer assim, no meu caso a mídia, no seu a educação. Por isso que a gente tem que ter algo tangível aqui. Sim. Porque a hora que o cara veio aqui por causa da mídia, certo? E levou o grupo de empresários como extra, como bônus, ele não tá nesse grupo só para fazer negócio. Você entendeu? Uhum. Porque assim, quando o cara entra no grupo só para fazer negócio, porra, o cara vira o chato do rolê, né? Vira né? chato. Você entendeu? O cara, chato. só falta entregar cartão, né? O cara já anda com o QR Code do WhatsApp aberto, você entendeu? Então assim, então assim, quando a gente traz um cara que entende que existe um porquê principal, a gente também consegue qualificar
melhor esse relacionamento esse entre eles. Né? Por exemplo, o meu caso, o que eu foco muito nas empresas é melhorar, são empresas que querem realmente melhorar a sua gestão, através da educação. Esse é o meu foco. A gestão empresarial. A gestão empresarial. O que é a Delta 5? Falando aqui um pouco da mentoria, né? A Delta 5 são 5 pilares que em um determinado ponto, né? Eu olhei e falei assim, tá, como é que eu saí de ajudante de pedreiro e hoje lidero 3 empresas? Esse é o ponto. Foi bom, primeiro eu tinha visão, né? Então é um pilar. A gente trabalha ali um pouco a visão do empresário, porque se ele tem uma visão míope, ele vai caminhar sempre naquilo ali, sempre fiz assim. Então eu procuro expandir a visão dele. E aí fiz vários cursos do Paulo Vieira, vi vários cursos onde eu consigo ter eu praticamente só trouxe para uma forma mais didática aquilo que eu vivi na vida. Sim. E, lógico, depois... O método é isso, o né? método é esse, O né? método é isso. O método Então, é você pegar alguma coisa que já funcionou para você Exatamente. e para poder repassar. Essa é a educação que todo mundo busca. Que todo mundo busca. O Bruno Avelar... Aprender com quem já fez, né? Hoje eu tô muito ligado ali ao Bruno. A gente conversa praticamente quase todo dia, tem muitas coisas com o Bruno. E ele tem uma frase que marcou muito. Assim, logo quando eu conheci ele. Ele falou assim, ó... Você só consegue ensinar aquilo que já virou cicatriz. É cicatriz? Você superou? Entendi. Você tem autoridade para ensinar. Entendi. Cara, se é ferida, se ainda tá doendo, espera. Você sabe fazer, mas ainda tá doendo. Ainda quando faz, não faz doendo. Com calma. Não é a hora. Entendi. Verdade. Então, você tem que ter cicatriz, porque a cicatriz mostra a história. Olha, eu sofri, mas curei e tá aqui apenas a cicatriz. Então, isso me gabarita para ensinar. Então, quando eu falo de visão, com toda humildade, eu tô falando de algo que eu realmente tive e tenho até hoje. E a visão, e a visão pro cara que vive o que você já viveu também. Exatamente. Né? Porque assim, visão é muito amplo, né? Muito amplo. Não dá pra você vender uma visão que você ainda não, não tem. E você vê como é uma coisa tão real, principalmente esse primeiro pilar. Que você começou o podcast falando assim, como você teve essa visão, o empresário que é visionário, que está unindo. Então, assim, não é que eu tive lá no passado e deixei de ter. Não. Ela continua acontecendo na minha vida, faz parte. É o que as pessoas enxergam em isso, você. Eu vivo isso. Então, é o primeiro pilar que eu entendi que eu conseguiria ajudar muitas pessoas através desse pilar da visão. Tá. Aí me aperfeiçoei, criei método ali de transmitir isso e é o primeiro pilar. O segundo pilar é modelo de negócio. Aí é um pouco da minha linha com o Flávio Augusto. Para mim, o maior cara que arquitetura de modelo de negócio, que estrutura modelo de negócio, é assim, uma pessoa... ele põe a mão, faz assim. Então eu comecei a estudar... Ele muda isso com isso aqui, o negócio mudou. Né? Mudou, já virou o resultado. É impressionante. Eu estou ali acompanhando um pouco ali a construção da MLS, né? Tanto que minha mentoria nasce em função da MLS. E aí eu comecei a estudar modelo de negócio, porque muitas das vezes a gente está fazendo por fazer. Né? Então, se a gente para aqui para analisar o seu modelo, você já definiu muito bem. O meu modelo de negócio é mídia. Eu entrego mídia. Eu troco mídia por um patrocínio, por um valor financeiro e eu faço o entregável. Então, você tem clareza do seu modelo de negócio. Sim. Mas muitas pessoas não têm a clareza do seu modelo de negócio. Provavelmente você sabe quais são os tributos, você sabe qual que é a sua última linha, você sabe quantos patrocínios você tem que fechar no mês. Você entende o seu modelo de negócio. Você sabe onde apertar aqui, que vai ser um pouco mais ali, onde você tem que... Então, muitas das pessoas que eu vejo, principalmente no nosso ramo de prestação de serviço, né, de construção, as pessoas estão fazendo por fazer. Sim. Né? Então, não sabe bem ali qual que é o modelo de negócio, qual que é o parâmetro, o que é que ele faz mesmo, né? O cara nasceu fazendo montou, a construção civil quase que toda é assim, né? Vou dizer assim, eu gosto de usar muito como exemplo aqui o Fernandes Tintas, né? Tá no nosso grupo. Ele deve ter hoje... umas 10, quando ele entrou no grupo, ele tinha 8 lojas de tintas, né? Há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, ele pintava prédio. É isso. Entendeu? Hoje ele tem uma rede de lojas, de 8 lojas, é distribuidor na região, entendeu? Assim, então, se ele não tiver, ele teve essa visão para chegar nesse ponto. Agora, essa virada, ele podia só estar pintando mais prédio, né? Só pintando mais prédio. Mas é o que eu trago para os meus mentorados. Eu falo, olha, vocês têm que provocar e criticar o seu modelo de negócio todos os dias. Todos os dias você tem que criticar seu modelo de negócio. Porque no final é energia versus um resultado. Se você não critica, você acha que o seu modelo de negócio é aquele, você pode estar no modelo de negócio ineficiente e o seu problema não está no seu esforço, não está na sua dedicação, está no seu modelo de negócio. Então, você pode ficar por ali por um tempo.
até muitas das vezes para gerar o capital necessário para abrir um modelo de negócio vencedor, que é o caso do que você acabou de comentar. Então eu trago essa provocação ali no modelo de negócio, porque eu trabalhei a visão, agora eu tenho que provocar o que ele faz. Né? Porque não adianta eu provocar a visão dele e não dar uma solução de como ele analisar o status quo dele atual. Então eu trago isso através de modelo de negócio. Entendi. Vou pro terceiro pilar, vendas, cara. Você tem visão, você tem um modelo de negócio, mas você não vendeu, você não fez nada. E aí eu participo do Prósperos Clube com a Dani Martins, né? É uma mentoria, inclusive, eu tava lá agora domingo, foi domingo, a entrega delas foi dela e do Joel, né? Dani Martins e o Joel. A entrega foi agora domingo e segunda, só vendas, vendas e planejamento. Então, eu trago, aprendo isso, nunca fui vendedor, assim, vendedor de profissão, então foi onde eu fui buscar mais conhecimento mais urgente, né? E nada processo, né? Vender é um processo e nada melhor que aprender com a 01, né? A Dani foi a melhor vendedora do mundo, né? Em termos ali da área que ela atuava. E aí, quando ela monta essa mentoria, eu falei, eu preciso aprender isso aqui. E fui buscar esse conhecimento e continuo buscando cada dia mais, né? Tanto na Prósperos, como contratei a mentoria dela individual, porque eu preciso aprender vendas, né? Então eu não começo a ensinar algo que eu não conheço. Eu só não tenho essa competência, mas eu posso ir buscar. Sim. E aí eu trago o pilar de vendas também, porque é outra coisa que o engenheiro não sabe fazer. Ou que seja ali da construção. Ele acha que, na realidade, a gente não faz a venda. No momento atual, a gente sofre a venda. Exatamente. Você concorda? Não, Hoje, todos os dias, eu tenho uma empresa de serviço de instalações. Eu declino de 2 ou 3 orçamentos. Todos os dias. A minha primeira obra, assim, e é engraçado, cara, que eu vi o filho de um amigo meu semana passada. Você fala como as histórias se repetem. A minha primeira obra, Flávio, hoje eu falo, a gente não sabe o tamanho do buraco que você está se metendo. Exatamente. Eu peguei uma obra, sei lá, uns 12 pavimentos. Primeira obra, nunca tinha feito, eu não sabia o que era armar um aço. Eu tinha saído da faculdade, certo? Aí o cara foi lá, o engenheiro meu amigo, abriu a planilha e falou, ó, a verba que eu tenho aqui para fazer formar aço concreto é tanto. É X por metro cúbico, né? É X por metro cúbico, que é 1.200 metros cúbicos. Uhum. Beleza. É isso aqui que tem? Então tá bom. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. Aí ele falou, se você trouxer o meu mestre de obra, o mestre de obra que trabalhou comigo na última obra para ser seu funcionário, a obra é sua. Eu trouxe o cara, fechei a obra. Sabe o que eu não sabia? Que a planilha para o projeto final, para o projeto executivo, tem diferença, cara. Tem. Aí todo mês eu tomando pau na medição e falava, pô, mas a conta não fecha, mas a conta não fecha, mas a conta não fecha. Nos últimos meses lá de medição, aí essa é a vantagem da obra, né, cara? A obra existe uma parceria muito grande, né, cara? E aquele técnico edificações vendo meu sofrimento ali, vendo que eu não tava sobrando dinheiro para pagar isso, aquilo. Ele falou, Ivan, vem cá. Você sabe cubicar um projeto? Eu falei, não. Ele falou, então contrata alguém. Tinha 1.350, tinha 130, tinha 10% a mais. Eu estava fazendo 10% a mais de trabalho que eu não estava recebendo. E essa era a diferença que estava dando na minha folha de pagamento. Então, o que acontece? Poxa, a gente vê que quem é inexperiente acha que é trabalhar mais que dar dinheiro. Então, assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, estava trabalhando todo dia, acordando 7 horas, indo até de noite, mas eu não estava ganhando dinheiro. Por quê? Porque eu não... É o que você falou. O certo era o quê? 1.200 metros cúbicos nesse preço. Desculpa, eu não consigo fazer. Mas o empresário comum, o empresário iniciante, o que ele faz? Ele fala, cara, é muito dinheiro isso aqui, eu vou pegar. E aí, quando a gente fala que sofrer a venda, aqui tá falando do pilar de venda, eu vou chegar nesse assunto aí no pilar da gestão. Mas ainda falando do pilar de venda, Evandro, o que eu vejo é que você tem uns suprimentos das construtoras, eu trabalho para as grandes construtoras de São Paulo, então tem pessoas de, nossa, nível gabarito lá em cima. Hoje mesmo, agora pela manhã, eu tava com uma pessoa de uma construtora, a reunião durou das 9 da manhã até meio-dia, né? São pessoas que sabem da arte da negociação enquanto comprador. Isso, e esse cara que é o profissional de verdade, o profissional gabaritado, ele também sabe que ele não pode deixar você numa situação que você não consegue fazer, Isso. Porque senão o problema volta para ele. Volta para ele. Mas ele também vai até o seu limite, porque quem tem que dizer, quando eu começo a te apertar, quem tem que dizer que tá doendo? Você.
Ele tem até o feeling, mas só você sabe os números da sua empresa. Então, o que é que eu trouxe para vendas dentro da área de serviço? Eu falei, você precisa pelo menos simplesmente vender e muitas vezes mostrar o seu valor e entender qual que é o seu limite. Então, você pode fazer para você melhorar a sua venda. Você pode ter um direcionamento no plano de vendas, eu trabalho muito direcionamento para as pessoas poderem se posicionar de forma profissional. Sim. Ah, eu vou aumentar meu preço 5%. Não, eu vou te aumentar meu preço 5% porque isso, mais o mercado, mais isso, gera uma condição que eu tenho que aumentar 5%. Então, trazer essa visão de venda com base nos números reais é o que eu ensino, porque é o que eu aplico na minha empresa. E aí entra no quarto pilar da mentoria. Então, a gente já falou daqui da parte de visão, modelo de negócio, vendas, eu entro na parte da gestão. A gestão, seja ela de recurso, de pessoas, né? Seja gestão financeira, a gestão propriamente dita de recursos, de departamentos, né? É uma coisa que eu bato muito na gestão, eu falo, você tem que conhecer, você não precisa saber muita coisa, mas você precisa saber de uma coisa da sua empresa, seus números. Só isso, você precisa saber seus números. Se você tem domínio dos seus números, e isso é meu trabalho hoje, assim, meu esforço maior nas minhas empresas é saber os números da minha empresa. Quanto eu gasto por funcionário? Qual que é a produtividade dos meus funcionários? Qual que é o custo do mercado do material, que instalações variam muito toda hora? Qual que é o custo para cada construtora? Porque nem sempre a mesma mão de obra que eu tenho na construtora, qual que é a performance? Porque a curva da obra atrapalha a minha performance. Uma coisa é você fazer uma obra em 18 meses, outra coisa é você fazer uma obra em 30 meses. Seu DI aqui já é praticamente 40% a mais. Então você tem que entender o número e você tem que saber onde você está. Então é obrigação. Sim. É obrigação. E você vê você vê horrores. Você vê pessoas faturando 10 milhões por ano com um contrato de 50 milhões e não sabe nem onde está o seu número, não tem uma mínima gestão. E aí eu tenho uma gestão muito forte disso. O que ele sabe vender é para poder vender para não ter que fechar a conta da anterior, Da né? anterior, que é isso eu condeno de veemente. Eu tenho todos os números de obra separados. Eu tenho uma viabilidade por obra. Aí eu tenho a viabilidade de material, eu tenho a de mão de obra, do histograma de pessoas, eu tenho o meu fluxo de caixa, eu já inicio uma obra sabendo quanto eu vou faturar mês a mês. Então eu monto um escopo de obra por obra, depois eu condenso isso dentro da empresa, no planejamento estratégico global, e aí eu vou acompanhando. Por exemplo, eu tenho 22 canteiros de instalações hoje em São Paulo. Eu sei o que cada um precisa contribuir mês a mês para que eu atinja a minha meta do ano. Então eu sei que aquela obra A tem que faturar 100, esse aqui tem que fazer. E mês a mês eu quebro aquilo ali em tarefas. Ó, essa obra aqui tem que fazer esse mês 2 andares de fiação, 2 andares disso, e venho fazendo isso há 2 anos. Hoje, meu índice de aderência desse planejamento é de 95%. Grande. Já caiu para 80%, mas o meu índice de aderência daquilo que eu planejo para aquilo que eu executo é de 95%. Mas por quê? Eu já venho fazendo isso há 2 anos. Todo mês ali ajusto, vejo. E eu sigo um planejamento da curva de obra. Lógico, eu tenho que replanejar, a concreto atrasou. Mas, voltando ao pilar, a essência. Conheça os seus números. Esse é o trabalho. Sim. Esse é o trabalho. E quando você fala conhecer os seus números, é conhecer seus números de produção, de indireto e de imposto. Tem um ícone aqui, Evandro, que foi em 2021, 2022. 2022. De 22 para 23 eu ia sair do Simples Nacional. Então eu vinha pagando uma alíquota ali de 7,5, 11. E chegou ali para mudar pro lucro real ou presumido. Não, real ou presumido, essa era a questão. Ah. Aí eu parei para fazer um estudo. O lucro presumido, né, aqui Presume 32%. presume 32%, né, de margem. Então ele imagina que você está... Você faturou, é 32%. De margem, presume que é 32 e a partir daí eles aplicam as outras alíquotas, né? Que é a alíquota de RPJ e CSLL. E quando eu fiz isso, a conta de um para o outro dava mais ou menos 10% de diferença do lucro real para o lucro presumido. Eu cheguei no contador lá, no tributarista, um amigo meu, contratei ele, assim, ó, simula o ano de 21 e 22 se fosse no real. Simula o ano de 21 e 22 se fosse no presumido. Apresenta para mim. Tá aqui os dados. Deu diferença de 10%. E eu escolhi o lucro real. Claro. Porque eu tinha muita sazonalidade. E aí foi uma virada de chave para mim. Porque eu sempre fui um cara que ia muito para obra, tinha só 5 obras, ficava o tempo todo na obra, ficava brigando com o eletricista pelo cabo, né? Ó, esse cabo aqui no quarto não pode ficar muito embaixo, porque senão tem muita sobra, só deixa 1 palmo, 2 palmos, tal. Tem que dar a volta no quadro, no máximo. Só que aquilo ali, no final das contas, economiza nada, sei lá, nada.
E aí foi onde eu tive uma percepção. Eu falei, poxa, quer dizer que eu tô lá na obra brigando para Sim. economizar. Lógico que tem que brigar, isso tem que ser a função do encarregado. Mas se eu não estiver aqui estudando, a minha margem era de 10. Então, minha margem vai zerar ali no imposto, se eu não Sim. faço estudo. É a história Então, que o Flávio conta lá do almoço de 1 milhão lá, né? é. Que ele foi lá e falou, mudou a forma do cara olhar os impostos. Então, nisso aí me trouxe um alerta muito grande e eu precisaria ter pessoas boas e técnicas no campo, mas quem cuida, quem conhece os números, quem faz a gestão da minha empresa sou eu. Eu tenho um departamento financeiro, cada um tem sua função. Levou tempo para estruturar? Levou. Entendi. Mas quando não tinha equipe, era eu que fazia. Entendi. Era eu. Eu entendi, não tem equipe, mas eu ia para casa meia-noite, eu tinha que fazer. Eu tinha que entender o planejamento, eu tinha que fazer a viabilidade, eu tinha que colocar o planejado versus real. Planejado versus real. As minhas reuniões eram muito simples. Aonde a gente está, aonde a gente deveria estar, aonde a gente está e por que a gente está nesse lugar ou por que a gente não está. Vamos resolver. Porque eu tenho um planejado. Então, por que essa obra ela era para estar com 8 pessoas e agora está com 12? Era para estar com 8, era para estar com 12. Só que com 8 eu deveria faturar 100 mil. Se ela está com 12, eu tenho que faturar 120. Por que ela não está faturando 120? A regra é essa. Eu sempre fiz empreendimentos com parceiros, com sócios, as incorporações que eu fiz. E assim, eu tive parceiros em prédios que não eram do segmento e eu fui parceiro de uma grande consultora. Quando eu estava com um parceiro que não era do segmento, era para gastar 300 mil naquele mês, né? Você gastava 305, o cara falava, meu Deus, e agora? Não sei o que, não sei o que. E se você gastasse 250, o cara gostava. A proporção é essa. Eu fui de uma obra de 300 para uma obra que gastava, com a construtora grande, por uma obra que gastava 2 milhões por mês. Se eu não gastasse os 2 milhões, o cara falava, você não vai entregar. Por quê? Porque ele sabe O físico financeiro está atrelado. que tá atrelado. Ou seja, cara, se você não gastou é porque você não trabalhou. Você entendeu? Ele não tá entendendo que essa evolução, elas são separadas. Ou seja, o físico e o financeiro estão atrelados. Ou seja, e assim, e eu vou te falar, pô, eu corri o trecho aí prestando serviço para consultora por uns 7 anos. O que você tá falando para mim aqui, eu nunca vi um empreiteiro que levasse isso tão a sério. Eu levo. Entendeu? É que eu não decidi. Porque assim, a primeira coisa é que eu acho que assim, o teu serviço, acho que é dos poucos que envolve material, né? Sim, é dos poucos. Dos Acho que poucos gesso, pintura, normalmente envolve gesso, material. exatamente. Mas aí quando você vai para civil, Estrutura é só só mão de obra, né? Então assim, então a complexidade aumenta, Sim. né? Porque assim, cobre, deslocamento em CC. Exatamente, né? Então, assim, então você realmente tem que estar nisso. Agora, se você vai aí, eu fico imaginando o seguinte: se você, né? Se eu lá, prestando serviço de estrutura, tivesse uma mentoria com um cara com conhecimento que nem o seu, é fácil, porque daí diminuir a complexidade. Né? Exatamente. Vamos dizer assim, se você tem essa complexidade para material e mão de obra, se pega alguém que trabalha só com mão de obra e tem essa visão que você tem, pô, é outro mundo, né? Sem curta tempo. Mentoria é curta tempo. Sim. Essa pessoa que não tem, ela vai aprender com o tempo, ela vai errar. Se ela não quebrar num período, ela vai aprender. Sim. Só que a minha intenção aqui é encurtar tempo, porque eu já passei por isso, eu já construí isso e, de certa forma, extrair isso dentro de um método. Que aí a gente está no quarto pilar, que é a gestão. E o último, que é o quinto pilar, é o planejamento estratégico. Porque muitas empresas, elas fazem isso e dão certo. Só que elas quebram na hora que ela vai escalar. Então você tem que ter um planejamento estratégico. Com certeza. E aí eu tinha uma coisa que eu desenvolvi também. Eu sou muito eu trabalhei muitos anos no planejamento de custo de uma construtora. Tá. Também trabalhei lá no planejamento de custo. Então eu sempre fui muito ligado a gráfico, Excel. E aí eu criei uma linha de crescimento onde eu tinha eu media a minha eficiência à medida que eu aumentava faturamento e pessoas. Tá, então eu tinha uma obra, eu tinha um faturamento, eu tinha duas, eu tinha um faturamento, e eu fui montando isso. E à medida que essa curva ela ia fechando, eu ia perdendo eficiência. Era hora de eu parar. E foi muito nítido na minha empresa. Do 0 aos 50, legal, foi bom. Eu estava muito na gestão. Dos 50 até os 100, quando eu cheguei nos 100, essa curva começou a fechar 2 meses. Eu parei de pegar obra. Falei, não. Funcionários, você tá falando? De 0 a 50 funcionários. 0 a 50 funcionários. Tá. Então, eu falei, opa, comecei a perder eficiência. 2, 3 meses, minha eficiência foi caindo. Foi nítido.
Eu tinha um indicador que é faturado por funcionário e gasto por funcionário. Esse indicador foi fechando. Falei, bom, tem alguma coisa aqui. Tem uma seguradinha, organizei a casa. Beleza. A empresa foi de 100, parece que é de 50 em 50. Não tem uma métrica, uma lógica para dizer isso, mas foi muito claro para mim, foi empírico. Quando chegou no 150, a mesma coisa. A empresa desorganizou. Aí precisou contratar agora um supervisor de almoxerifado, precisou contratar não sei o quê, já precisei com mais uma pessoa no financeiro, já precisei ter uma somentista dentro da empresa, que antes era freelancer. Aí vai e organiza de novo. Aí fui e cresci 200 funcionários. Mesma coisa, deu uma bagunçadinha ali, mas eu fui um pouco mais ousado. Já sabia como é que se comportava, deixei até os 250. Tive que ajustar a casa. Ajustei a casa de novo, trouxe, reduzi antes eu tinha um supervisor para cada 5 obras, agora só tem só tem um para cada 3. As obras aumentou o tamanho, as construtoras aumentou a complexidade. E aí eu organizei de novo, agora estou chegando nos 300 funcionários. Mas ter um planejamento estratégico de como você vai crescer e quando você tem que crescer, de quando você não tem que crescer, Sim. é algo que você tem que saber. Sim. Porque senão, às vezes você dá certo, às vezes o erro é dar certo muito de cara. Sim. Você dá muito certo, você acha que você é bonzão, cara, só que a complexidade de você tocar 50 funcionários, até 30 funcionários sabe o nome de todo mundo. Hoje eu tenho 300. Eu não sei mais. Eu não, assim... É outro jogo. E aí tem uma questão aqui, que também, de novo, é os meninos, né? O Flávio fala muito disso. O próximo nível que você vai ter é quando você consegue gerir as pessoas. Porque enquanto é você na linha de frente, você vai ter um nível, até no máximo 100. Isso dá um limite de faturamento. Quando você começa a gerir as pessoas, a dar escala na forma que você faz a gestão da sua empresa, é onde você começa a ganhar escala. Entendi. Porque a empresa hoje, ela não depende mais de mim. E aí é uma outra coisa aqui do planejamento. Chega um ponto que você precisa ser isso. Mas nem por isso você sai do operacional. Ah, não, pelo contrário. Hoje mesmo eu estava no operacional, semana passada eu estava no operacional, na outra semana você desce na hora que você precisar. Só que a empresa, ela começa a ter uma avenida de crescimento aonde você não é o percussor daquilo ali, você é o mantenedor daquilo ali. Sim. Né? Que é um outro nível de empresa. E se precisar resolver alguma coisa... Precisar resolver, capacete, bota, vou para a obra, e é isso que você tem que fazer. Mas você chega num nível aonde você consegue projetar seus próximos anos. Então, o quinto pilar da minha mentoria aqui, ele é o planejamento estratégico. Para dar esse direcionamento. O que a gente tem dentro da mentoria, Evandro, com relação à mentoria? Eu não sou especialista. Assim, de todos os 5 pilares, o que eu falo assim, olha, eu realmente de visão... Eu sou um cara que tem uma bagagem, eu estudei muito sobre visão, sobre comportamento, e tenho a minha realidade. Então, os pilares, esse aí eu desço com profundidade, muitas das vezes. Mas o que eu quero aqui? Eu quero trazer um arcabouço que a pessoa em um ano, né, que é a mentoria, e a pessoa em um ano, ela consiga sair de lá com a visão de empresário, sabendo que com esses 5 pilares, ele pode se aprofundar depois numa mentoria, num curso, numa pós, mas ele sabe, pelo menos, gerir a empresa dele. Se eu, ao final de uma mentoria, conseguir passar para o empresário a visão 360 desses 5 pilares, eu tenho certeza que 80% dos problemas dele vão estar resolvidos e ele vai se aprofundar. Então, eu trouxe um arcabouço... E essa mentoria mais completa e aberta, vamos chamar assim, é importante, assim, o primeiro passo é ele entender onde que ele está dentro de cada pilar. Cada pilar. Né? Vamos dizer assim, não é resolver, né? É mais entender, poxa, eu preciso ter uma visão mais abrangente, eu preciso, né, ter uma gestão, melhorar minha gestão, não sei meus números. Na venda eu tô sendo comprado, eu não tô vendendo. Não tô vendendo, né? não tem uma agressividade na venda. E a gente também traz ferramentas para cada coisa disso. Eu trago uns exemplos das minhas planilhas, eu trago algumas ferramentas, faço ferramenta com meus mentorados. Fora o acesso, né? Fora o acesso, né? Porque assim, o empresário, né, que é uma frase que que ficou muito boa aí, que todo mundo gosta, que é aquilo, né, cara? O empresário, ele é muito sozinho, né? Sozinho. Não tem jeito. E principalmente quando cresce. Por exemplo, os mentorados, eles costumam ter que faixa de quantidade de funcionários, assim? Tá variando entre 50, 100, 150. É que a construção civil é outro mundo, né? É isso que eu ia falar, cara. Mas um cara de 50, vamos falar dos 50. Um cara de 50 empresários, 50 funcionários, cara, se ele vacilar, ele quebra. Quebra? Por quê? Porque, cara, ele não tem essa reserva se uma consultora não pagar, né? Por exemplo, o seu caso acho que não acontece tanto, mas eu nunca fui para São Paulo por causa do quanto as construtoras de São Paulo são rígidas em relação a
a responsabilidade do empreiteiro sobre o concreto. Aí você fala, cara, como é que eu vou ser responsável se o, se o concreto atrasou? Como é que eu vou ser responsável se uma forma abriu? Como é que você, entendeu? Nesse preço que você está me pagando, né? Então, assim, quando você trabalha só com mão de obra, você realmente está muito vulnerável, né? Vamos dizer assim, você ainda acaba estando um pouco mais protegido porque é material aplicado, é diferente, né? As instalações são diferentes. Mas assim, então eu sempre tive muito medo nesse sentido, porque você fala assim, cara, e o mundo Corporativo, do né? corporativo em São Paulo, cara, É. o cara que assinou o contrato com você dificilmente vai ser o cara que você vai entregar a obra. Não, Na verdade, né? Vamos dizer assim, o engenheiro, ou ele cresceu na empresa, ou ele foi transferido. Não tem aquele aqui no interior, é o seguinte, pô, o engenheiro de uma consultora, ele tá há 15 anos na consultora, você vai lá, fala com ele. Tem um caso interessante que tem uma obra de um cliente que trocou 8 engenheiros, 4 supervisores, em 2 obras dele, na realidade. Numa foi 8 engenheiros, 4 supervisor, acho que 5 empresas de estrutura, 3 de pintura, 4 de gesso. O único cara que ficou do início ao Até fim fim sou foi eu. você. Aí na outra obra dele, a mesma coisa. Trocou 3 coordenador, 6 engenheiro, tá com o último agora, e a única empresa que ficou do início ao fim fui eu. Por quê? Porque a gente, assim, isso a gente tem, isso a gente tem muito respaldo lá em São Paulo, Evandro. Porque o que a gente fez lá? Assim, não importa. A gente tem um planejamento, a gente tem uma margem, que muito na pior das hipóteses, a gente queima a margem, toma algum prejuízo, mas um prejuízo em 20 obras, uma deu prejuízo, a outra Põe cobriu, tudo num saco. põe tudo no saco. Meu primeiro compromisso com qualquer construtora é entregar a obra Entregar a dela obra, primeiro. sim, Não sim. importa o resultado. Lógico que ali eu vou fazer análise, vou mexer um pouco no fluxo, se precisar, alguma coisa desse sentido, é normal, mas a gente tem aí já bastante coisa entregue e a nossa referência de São Paulo, a nossa confiança criou muito em cima da minha pessoa como engenheiro, né, que eu também fui engenheiro há muito tempo, mas muito baseado nisso. Então, assim, a gente não tem nenhum caso na empresa que a gente precisou não terminar uma Entendi. obra ou rompeu no meio do caminho, nada disso. Já teve clientes que até, assim, teve desgaste. Sim. Falei assim, não, achei que você ia sair da obra. Eu falei, não, eu não saio. Eu não saio, porque meu compromisso é acabar a sua obra. Sim. Depois, Isso é um negócio que ninguém entende, né, cara? O É. quanto, poxa, a gente teve 3 obras com prejuízo na pandemia, cara. 3 obras com prejuízo. Aí eu falei, cara, vamos entregar. Aí, pô, chama o cliente e fala, cara, ajusta aqui, puxa ajusta aqui. aqui, eu vou precisar demorar mais para recolher o INSS, para regularizar, que eram obras de casa, né? Para Aham. regularizar a casa no cartório, eu vou demorar um pouco mais porque a pandemia nos pegou de surpresa, mas a casa tá aí, né? Vamos resolver. Tá bom. Mas, Flávio, eu queria pegar uma outra linha aqui, que até, né, você já mencionou aí, né, a MLabs, eu queria saber, assim, o quanto, né, a gente está falando aqui de mentoria, a gente está falando de acesso, né, isso é um mundo novo para a construção civil. Sim, Eu quero que você passe a sua experiência nesse quesito, né? O que está representando isso para você, pra mim. né? Vamos lá. Vamos dizer assim. Nesse ponto, a primeira coisa que eu me posiciono é como empresário. Seja você da construção civil, seja de outra indústria, você se posiciona como empreendedor empresário. Então, a minha visão, ela é muito de empresário. Então, assim, dentro dessa experiência de estar ao lado dessas pessoas e estar fazendo mentoria com eles, estar vivendo esse mundo um pouco mais digital, mas eles são empresários de sucesso, Que né? tem muito a Que tem contribuir muito a com você. contribuir comigo, como pessoa, como... E fala assim, mas os caras não sabem de construção. Tá bom, mas eles sabem de negócio. Sim. Eu só pego o que eles sabem e adapto. Quem tem que saber de construção civil sou eu, né? Porque Sim. tem muita gente que vai para esses grupos, vai com a expectativa errada. Eu vou lá para aprender sobre negócios. Sim. Quem tem que saber de construção civil sou eu, não eles. Eles têm que me ensinar negócio, visão. Então, o que eu peguei muito do pessoal, né? Do Flávio, do Caio, do Joel, do Bruno. A gente tem trabalhado muito isso. É ser empresário, é ter visão, é fazer network, é ter acesso. E aí eu trago isso para a construção civil. Mas quem aplica isso dentro dos conhecimentos e quem sabe a fundo do setor sou eu. Então eu tenho que ter essa responsabilidade. Se a pessoa não tiver a competência já ali da própria área dela, né, desenvolvida, ele vai ter que ter ou alguém que sabe essa competência técnica e ele se desenvolve como empresário. Então, a minha visão desse ecossistema que eu estou inserido
são pessoas de alto nível. Então você está ali, sem fora os seus próprios colegas de mentoria. Isso me tem aberto portas. Ontem eu estava tem me colocado em mesas que, assim, antes eu estava aqui sentado com você, tá falando com pessoas, várias pessoas dos Estados Unidos, que a gente está conversando, de palestrar em feiras dos Estados Unidos, né, de buscar algumas oportunidades fora, Europa. Então, assim, coisas que antes para mim não fazia Nem sabia que nem sabia que existia. existia. Ontem eu estava num evento que era de como, qual é o melhor modelo fiscal de você ter negócio no Brasil, se seu endereço fiscal tem que ser Brasil, se tem que ser Estados Unidos, se não tem que ser. Ou seja, antes de eu pensar em ir para lá, eu já estou aprendendo como é que é o modelo fiscal. Percebe? Então, assim, é uma expansão de mentalidade mesmo muito grande. E quem entende esse modelo, esses benefícios de estar dentro desse meio, ele consegue performar. Só que tem um preço a ser pago, financeiro, eu não estou falando aqui de preço financeiro mesmo. Os caras são os melhores do Brasil. Você não acha que você vai andar com os melhores do Brasil porque, né, você tem um preço. Isso é o preço de acessar. Tem um outro preço que é o de permanecer. Porque uma coisa é acessar. Você tem um dinheiro, ele está lá vendendo um produto dele, você tem um dinheiro, você paga, você acessou. Isso não significa sua permanência ou sua notoriedade dentro do ecossistema, porque como você, tem mais 200 que pagou, Sim. né? E ali você tem que ter essa visão de entender como tudo Como isso tudo funciona. e como você pode contribuir, né? O que Exato. as pessoas... É a história do servir, Do né? CV. Ou seja, o que eu percebo nos grupos é exatamente isso. Ou seja, eu participo de um grupo, aí teve uma votação lá, depois eu acabei recebendo como que mais contribuiu, tal. Por quê? Porque, primeiro que eu não sabia que ia ter votação. Segundo, que você fala assim, cara, esses grupos de longo prazo, o que eu percebo, Flávio? É o seguinte, você vai criando um vínculo que é difícil de explicar. Ou seja, assim, chega no final, você passa a indicar, você passa a confiar, porque você passa a conhecer a pessoa de verdade. Conhecer de verdade. Não é um negócio de tipo, eu acho que o longo prazo é o segredo, né? Porque assim, O César Hayek, ele tem uma frase, né, que tem até lá, que também é o braço ali da Trinca Respeito do pessoal, né, do Flávio, do Joel e do Caio, o César. Ele fala, tem até o livro, depois a gente indica ele, que é o longo prazo sempre vence. Sim. O longo prazo sempre vence. Não tem jeito. As coisas são de longo prazo, a construção de confiança é de longo prazo. E quando você tem esse longo prazo com esse grupo, você cria vínculos, não tem como. Só tem que tomar um cuidado, né, cara? Porque se você for um babaca, no longo prazo as pessoas vão descobrir, né? Exatamente. Né? Mas assim, é isso. Porque assim, o que ficou claro lá, eu tive acho que 30 na mentoria, acho que total, acho que eu tive 30 mentorados até hoje. Tem 2 que eu faço negócio até hoje. Você vê, né? Porque assim, mas eu não podia fazer com todo mundo? Cara, eu podia, mas com esses 2 deu mais afinidade. Eu falo, cara, eu vou indicar essa obra aqui, ele vai fazer lá, né? Então assim, né? Então assim, eles nutriram o relacionamento, né? Ou seja, esse é o ponto. né? Não é o cara que liga só para saber, tem obra aí? Se dos 30, 10 tivesse feito a mesma coisa, você teria o mesmo relacionamento com os 10. Com certeza. Só que quando a gente tá nesse ecossistema, 50% tá com a gente, 50% tá com o outro. Entendi. Não tem como. 50% tá comigo, os outros 50% tá com o outro. E tem gente que vão por vários motivos. Então, quando eu me sento dentro de um ecossistema dos meninos, eu tô lá como aluno. Tô aberto para aprender. Nas oportunidades que aparecem, eu tô disposto a servir. E por último, ter um relacionamento comercial. Deixa acontecer. E uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Principalmente quando você vai para esse pessoal, né? Para quem tá em primeiro lugar, mentorias de pessoas muito famosas. Existe uma coisa, não seja fã. Eu nunca fui fã dos meninos. Em nenhum momento. Nunca fui fã. Entendi. Não se posicione como fã. Eu nunca me posicionei como fã de ninguém. Entendi. Respeito, admiro, quero copiar. Numa média ali. Você não pode ser nem o que não tá nem aí, nem o fã demais. Não sou fã. Eu tô lá, eu aprendo, eu pergunto quando é devido. Quando eu não tenho pergunta, eu fico calado. Eu vejo muita gente perguntando só para chamar atenção. Isso é um erro. Eu pergunto quando aquilo é realmente uma dúvida minha. Né? É uma dúvida minha. Pede para fazer pergunta, mas muito mais para contar a sua história.
Não, eu faço pergunta quando eu tenho pergunta. Se eu não tenho, tá tudo certo. Fui lá. Já teve muitas mentorias, entregas de mentoria dos meninos, que eu entrei mudo sem calado. Anotei o que eu tinha que anotar, entendi. Tudo certo. Tudo certo, vou tentar pôr em prática. Então, a outra coisa é pôr em prática. Então, assim, nunca seja fã. Seja alguém que tá ali para buscar conhecimento E e contribuir. contribuir. Primeiro, não ser fã. Segundo, É, servir. servir Terceiro, contribuir. Entendi. E aplicar. Aí, onde vai vir um resultado? Aplicar. Aplicar. Essa minha trajetória, ela tem menos de um ano. Essa minha trajetória no educacional tem menos de um ano. Caramba. Vai fazer um ano, dia 20 de novembro, agora, que foi a primeira Trinca São Paulo. Primeiro que você participou? Eu só conheci o Flávio. Em 20 de novembro do ano passado, eu não conhecia nem o Joel, nem o Caio. Nem o Bruno, nem ninguém. E a gente da construção civil, a gente leva uma vantagem muito grande, né, Flávio? Porque é o seguinte, tem construção em tudo, né? Tem? Entendeu? Tipo assim, todo mundo, nem que o cara precise trocar o deck da piscina lá, ele tem construção. não tem nada a ver com a instaladora, mas se o cara tiver, se ele se relaciona com você, ele não entende muito bem o que é uma instaladora, o que é ele, tô precisando fazer tal coisa, você me indica alguém? Pronto, acabou. É isso. E aí, você começa a aplicar as coisas com intensidade, isso né? é importante. Você começa a aplicar as coisas. Eu brinco, aí eu comecei a frequentar mais o Joel por estar ali em Alphaville, né? Comecei a ficar mais próximo do Joel, nas mentorias dele, nos produtos dele. E eu sempre via assim, ele desafiando as pessoas. Ele falava assim, ó, fulano falava assim, eu pergunto assim, escreve um livro. Eu fui lá e escrevi o meu. Ele não pediu pra mim. Eu escrevi o meu porque ele pediu para o outro. Eu falei, bom, mas é importante. Entendi. Percebe? Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa que, se isso é importante, eu vou fazer. Ia lá e mesmo fazia. Vocês têm que ter um braço educacional. Fui lá, fiz a formação com eles, montei minha mentoria. Então, assim. O curso que eu fiz, que eu finalizei agora, chama MBM, tem uma aplicabilidade, né? Que chama. E aí depois você faz um TCA, que são as somas das aplicabilidades. E eu sempre fui um cara mais na minha, assim. Entendeu? Falava com todo mundo, me relacionava. Porra, eu adoro, né? Me relacionar, tal. Mas na questão de ficar tirando dúvidas sobre aplicabilidade, isso, aquilo, cara, eu ia lá, fazia a minha e tava tudo certo. E aí, a pessoa que corrige, depois que ele corrigiu, aí eu falei, te surpreendi, né? Você achou que eu não tinha feito nada, né? Ele falou, putz, pior, né? Por quê? Porque aquele negócio. É o que você falou, tem o cara que fica perguntando só porque sabe a resposta, né? Então, em vez de fazer, não, vai lá, aplica. Isso nesses grupos de mentoria não é o caminho correto. Entendi. Não é o caminho correto. E você vê, né? Depois as coisas vão acontecendo, pessoal vem com a Trinca Rio Estate, aí eu faço parte junto ali com a construção, vem o Bruno também, todos mexem com construção, né? Sim. E acaba, você fica inserido no ecossistema, você vai, aí de novo, agora, vem as entregas. Agora, né? Que assim, eu trato podcast como profissão, que nem eu te falei, então eu zero alguns, né? Mas eu acho que todos que ela já participou, eu já assisti. A Dani, cara. Eu sou fã dela. Sou fã dela. A Daniel. Nossa, ela, assim, porque assim, o podcast, a pessoa tem que ter uma didática de podcast, né? Não pode ser nem professor, nem, né? Tem que ser um negócio que te prenda por uma hora, pô. Não é um negócio que qualquer um consegue te prender por uma hora. E o jeito que ela fala, poxa, eu gosto bastante. A Dani é difícil, desculpa, acabei te cortando. A Dani é difícil de explicar. É difícil explicar a Dani. Como ser humano. Ah, é? Como ser humano. Primeiro é o ser humano. É difícil explicar ela como ser humano. Assim, é um ser humano iluminado. Como profissional de vendas, sim, eu nunca vi igual. Como mentora e pessoa, de uma didática, de uma suavidade, de uma amizade, de um carinho, de uma entrega como mentora, sem igual. Então, assim... E ela tá num assunto que o mentor de venda é aquele cara que dá porrada. Ela te explica ali, você entende. Sem o cara falar, se você não fizer isso, você não vai vender, né? Não, assim, não precisa. Né? Ela não precisa falar isso, porque ela sabe muito bem o que ela fez, né? E o outro ponto é a espiritualidade, né? Entendi. Então, quando você junta essas 4 características dentro da pessoa, é difícil você não gostar. É difícil. Tem muitas pessoas nesse meio, mas assim, a Dani Martins é uma das pessoas que
sem dúvida nenhuma, lógico que você vai colocando pessoas em cada perfil, mas sem dúvida nenhuma, dentro da parte de vendas, é uma pessoa que, se ela falar, eu escuto. Se ela falar, isso tá bom, aí. eu vou lá, faço. Bom, e ó, Dani, sou seu fã, sou seu fã, já assisti tudo que é podcast que você foi. O dia que você quiser vir aqui falar de vendas na construção civil, Fica à vontade, né? Fica à vontade, e o Flávio vem de co-host aqui para me ajudar para me ajudar a entrevistar. Tá bom, vamos tentar elaborar isso aí, eu vou falar com ela. Porque, cara, realmente, assim, existem pessoas que separam para escutar, né? E eu sou filho e neto de corretor, né? Então, assim, eu sou muito mais vendedor do que engenheiro, né? Só que quando você tem, assim, um sangue de vendas, que, né, como eu julgo que eu tenho, ou seja, nasci nisso, Sim. então você acha que você não precisa de tanto preparo, entendeu? E é um erro, né? É um erro, é um erro. Hoje que eu tenho time de vendas lá, que eu tô vendo a importância de realmente estruturar, em ter o processo, fazer tudo da forma que tem que ser feito para depender menos de mim. Sim, Porque assim, a minha dor até 6 meses atrás era o seguinte, cara, se eu não sentasse na mesa, não saía venda. Pô, e chega uma hora que eu tô aqui fazendo podcast, tem um cliente lá no escritório. E aí, eu vou perder o podcast ou a venda? Né? Então, assim, então por muito tempo eu consegui trazer essa vida comercial sem processo, sem método, mas hoje é o que eu estou buscando. Né? Hoje eu vejo que para sair de onde eu estou, onde eu quero chegar, eu preciso dessa base teórica, vamos chamar assim. Sim, mas é muito bom. Mas é isso. Mas, poxa, cara, que bom, viu, Flávio? Bom ter dado certo, assim, você vir aqui, né? Assim, eu quero que o podcast deixe de ser, né? Lógico que eu faço mais pontualmente, assim, para quem é de fora, porque é difícil pra gente. Mas eu quero trazer, sabe, novas experiências para cá. O objetivo da TV Obracast, né, é que a gente traga, que o canal seja um canal não de um especialista só, né? Então, assim, a ideia do TV Obracast é o seguinte, que ela funcione como uma TV mesmo, ou seja, Sim. existe esse programa aqui que é do Evandro, existe esse aqui que é da Carol, existe esse aqui que é... Então, a gente tem sonhos grandes aí, né? Eu tenho falado bastante isso para que aquela história de que quando você verbaliza, você se compromete, né? Então, assim, o nosso objetivo é que a gente vire o Cazé TV da construção. Né? E a palavra tem poder, você sabe disso, né? Sim. Então, voltando aqui esse ponto que eu tava lá, no dia 20 de novembro, quando eu subi no palco lá do Trinco para tirar foto, eu falei pros meninos que eu ia ser sócio deles, em alguma coisa. Em menos de um ano eu já tô junto com eles, não como sócio, mas como pessoas ali, já no nível relacionando. Então a palavra tem poder. É isso. Você tem que proferir mesmo, porque a palavra, é lógico que a palavra vazia sem a fé, ela não vai acontecer nada. Sim. Mas a palavra com fé e com decisão, você já tem boa parte aí do caminho. E eu não duvido nada que vai ser sim, vai ser um sucesso. E é isso, porque assim, a construção civil, que nem eu falei lá, que nem você falou, poxa, cara, vamos pegar do mercado digital. Cara, os maiores caras aí do digital não tem 50 funcionários. Não tem. As maiores empresas do digital, maiores, você pegar uma MLS, tal, vai ter, mas assim, tô dizendo assim, um cara representativo no digital não tem 50 funcionários, né? Então assim, a construção civil, o impacto que ela traz, né? Ou seja, né, você está falando de quantos funcionários? Hoje eu tô com diretos uns 220, mas indiretos eu chego perto dos 300 funcionários. Então tá, vamos lá, 300 funcionários. Cara, você está impactando 300 famílias. 300 famílias. Você entendeu? É assim, e são 300 famílias que nem eu brinco assim, por que que eu trago todo mundo que fala de educação na construção civil? Por que que eu trago todo mundo que eu vejo que quer um amplificador para o que está falando? Porque a gente é esquecido, cara. Sim. A gente é esquecido, é que nem você falou. Assim, eu não conheço outra mentoria para prestador de serviço. Não tem. Nem para construtor tem muitos para Você entendeu? coisas, mas assim, para prestador de serviço. Para prestador de serviço não tem, cara. O nosso clube lá para fornecedores. Cara, clube para arquiteto, só que tem 3. Certo? Eu até participo de um deles, tudo bem. Não tô dizendo que não tem que ter. Não tem que ter. Não tô dizendo que não tem que ter. Mas, cara, eu não conheço outro clube para fornecedor. Então, assim, se o cara que, sei lá, eu arrisco dizer que tem cara que fatura aí
entre 500 mil e 1 milhão por mês e não sabe o que é um DRE. Não? Eu tive contato com uma empresa que fatura 2 milhões por mês, ele não tem nenhuma planilha de nada. É simplesmente assim, olha na conta, se sobrou tá bom, se faltou tá bom. Tá errado. Tá errado. Então, qual que é a minha tese, Evandro, para eu ter ido? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de montar teses, né? Tá. Eu monto teses. Então, se você puder pegar a construção civil, você divide ela numa pirâmide de 4 fatias. Em cima aqui você tem a incorporação, né? Onde a maioria das incorporadoras tem acesso a fundo, trabalho equity, tem um fundo de capital, um real estate por trás, que vai bancar ele para comprar o terreno e desenvolver o imobiliário. Esse cara aqui é um dos caras mais sofisticados do nosso ecossistema. Perfeito? E só para esclarecer, dificilmente trabalha com capital próprio. Isso. Então, assim, Que é uma visão errada também que o resto do mercado tem. Exatamente. Que o incorporador, para ele incorporar, ele precisa... Precisa ter de capital. Não, Exato. então ele estrutura... Ele tem acesso ele tem a acesso, capital. Ou ele a tem investidor, acesso... ou banco, ou fundo. Normalmente ele tem duas coisas. Ele tem o acesso e ele tem a liquidez para se der errado ele garantir. Sim. Também não acha que, eu vou lá montar, eu não tenho nenhuma garantia por trás, eu vou acessar um fundo. Não, vai. lógico, você tem uma liquidez, você tem uma garantia por trás, Ele ele não põe o dinheiro, score lá. um score lá, e o fundo vem à porta. Sim. Ele pega isso aqui, tem que pagar o valor do capital, né? Que não é fácil. Por que quando os juros ficam altos, fica difícil o investimento em construção civil? Porque bateu o custo do capital, por fundo fica difícil. Sim. Né? Então, o que está baixo fica melhor. Então, assim, esse é o primeiro cara da pirâmide. Sim. Então, o topo da pirâmide é ele, e convenhamos, é quem leva a maior parte do bolo. Sim. Tá tudo certo, o maior risco é dele, que estruturou, ele que conhece. Na segunda fatia, você tem a construtora. Muitas construtoras que não incorporam, elas também têm no mínimo, um sistema de gestão, ela tem estrutura, ela tem pessoas qualificadas, ela tem uma gestão, né? Que trabalha para as incorporadoras, quando elas não são a própria incorporadora. Mas também tem uma gestão forte. Eu trabalhei em várias construtoras, então muitas construtoras, seja de interior, seja de capital, ela tem uma estrutura organizacional. Ela tem um DRE mensal, ela sabe seus indicadores, ela sabe sua produtividade, ela tem uma gestão. Esse é o que tem que ter mais gestão, né? Porque esse é o que tá com a bunda mais na janela de todos, né? Porque assim... Esse aqui... Ele tem que fazer a gestão. Então, para ele é gestão. E aí vem a faixa dos prestadores de serviço. Esse aqui é o que a gente já conhece. Amigo, é o cara, foi quem fez, não sei, não sabe medir produtividade, não sabe fazer conta, então você tem essa pirâmide aqui, e que é a base. E você se desenvolveu, porque como o seu acopla material, você está muito mais perto de cima do que de baixo, né? Então, mas você tem esse setor aqui que não tem essa gestão. Não tem. Então eu olhei para esse setor e eu passei por ele, eu era ajudante pedreiro, eu trabalhei com meu pai em obra, e quando eu consigo romper, eu olho para trás e falo assim, olha, aqui é uma bandeira que eu levanto. É uma bandeira que eu levanto mesmo. Sim. Então eu pego esse pessoal aqui dessa camada e falo, olha, aqui que a gente tem que trabalhar, porque no final do dia, numa obra, não é o engenheiro da construtora que vai fechar a laje, que vai bater a laje. Não é o engenheiro da construtora que vai fazer o concreto ficar nivelado. Não é o engenheiro da construtora ou o estagiário que vai fazer a parede ficar reta no pronto, que vai construir. Ele pode até fiscalizar. Mas no final do dia, a obra acontece. Quem construiu camada. É essa camada. É essa camada. Sim. Então, como é que eu vou melhorar a construção civil se não melhorar essa camada? Esquece. E aí vem a outra camada que é do seu clube, que é dos fornecedores, que são os produtos, que é a indústria da construção civil. Sim. Que é o cabo, que é o fio, que é a caixinha, que é a tinta, que também, de certa forma, já tem uma estrutura melhor, porque eles são muito mais ligados à indústria mesmo, propriamente dita, que a construção civil, né? Sim. Você vai na fábrica, você tem processo, você tem as NR sendo atendidas, você tem toda uma gestão. Então, você olha para a pirâmide, você tem essa faixa do meio que ninguém está olhando. Então, eu levantei essa bandeira justamente por entender, enxergar o processo da construção civil e pegar essa faixa. E como vai, isso vai, né, isso fica alinhado com o seu propósito, né? Exatamente. Porque assim, na verdade, essa é a camada que mais requer, eu acho que a tua camada até mais do que a minha, requer de mais ajuda. E mais ajuda. Né? Porque assim, no fim do dia, cara, o empreiteiro, ele é o profissional que deu certo. Exatamente. Você entendeu? Ou é o profissional que deu certo porque tinha mais vontade de vencer, ou é o profissional que deu certo porque precisava mais, né? Ou é o profissional que deu certo porque tinha mais medo, né? Porque assim, muita gente, né, cara? Gente, até hoje, né, cara, um dos motivos de você empreender é porque você não quer baixar a régua. Você fala, cara, eu não quero mais viver como eu vivia antes.
Né? Então, assim, então eu vou empreender para manter. O Flávio tem uma frase legal para isso, Evandro. Ele fala assim: eu não quero ninguém limitando o quanto eu posso ganhar. Isso. Eu não quero. Eu não quero ninguém limitando. Ah, você pode ganhar até. O teto da empresa aqui é 15 mil. Não, não quero. Eu prefiro correr mais risco e fazer da minha vida empreender. Mas essa camada, e aí eu trago essa parte da educação, busco, e lógico, é um projeto muito ambicioso, está no começo, mas que a gente possa realmente mudar. Porque também você vê muita coisa ruim, né, nesse setor. Você vê pessoas quebrando, você vê pessoas que começam e não terminam. Não, e às vezes o cara é mal estruturado. Pô, a gente sabe, né, cara? A margem de uma construtora, ela é apertada. Ela é apertada. Não vou pôr a culpa na construtora. Não é. Mas a margem dela é apertada. Cara, se ela tiver que escolher entre ela ou o empreiteiro, ela escolhe ela, cara. Sim, escolhe Você ela. entendeu? Então, assim, se esse cara aqui tá mais preparado, ele vai chegar, que nem você falou. Não, cara, nesse preço aqui não é para mim. Nessa condição aqui não é para mim, né? Então, assim, você estruturar esse cara, você ajuda o mercado como um todo. Como né? um todo. E também tem outra coisa, né? Existem os excessos, porque não é só o preço da construtora. Se eu trago isso, eu começo a tornar esse empreiteiro mais eficiente. Sim. E muitas vezes, sem subir o preço dele, ele começa a ser mais eficiente e sobrar alguma coisa no bolso dele. Porque se ele não controla a produtividade dele, os custos dele, como é que as coisas estão funcionando, ele vai cada vez mais dinheiro empurrá-lo. Então, quando você torna essa cadeia mais eficiente, automaticamente você também está ajudando a construtora a ter uma entrega melhor, o cliente final a receber algo melhor. Então, assim, é realmente um olhar sobre essa camada. O olhar dessa camada, para mim, é o propósito. Mas muito bom, Flávio. Muito bom te receber aí. Já deu... Tem, como diz um amigo meu, né, lá da rádio, inclusive a gente tem um programa na rádio, o dia que você puder vir, só que ele acontece aos sábados, então eu não sei como é que é a sua agenda, a gente bate um papo. E ele acontece ao vivo todos os sábados, Momento Abracast. E o Eloy lá, que é o locutor lá, ele fala o seguinte: a gente aqui dentro dessa sala, a gente controla tudo, menos o tempo. Evandro, agradecer mais uma vez aqui publicamente seu convite, é uma honra. Obrigado mesmo pelo trabalho que também você faz, né? Eu acho que a gente tem que juntar mais pessoas do Brasil. Eu entendo que muitas vezes, assim, não é o digital que vai mudar a construção civil, mas a informação muda. Sim. A informação e a educação, ela muda. E a gente precisa disso aqui, ó, cara. Eu tenho certeza que quem trabalha com construção civil assistiu o episódio completo. Por quê? Porque a linguagem que a gente fala é o que a gente tá acostumado, entendeu? Exatamente. Para mim é mais difícil falar quando vem alguém do banco aqui do que para falar quando é alguém da construção. Então a ideia nossa é essa, levar esse tipo de bate-papo que esclarece, que ajuda as pessoas. E, bom, você viu que não foi difícil você estar aqui, né? Vamos dizer assim, eu sou um cara muito aberto. Eu acho que todo mundo que quer contribuir com o nosso segmento tem um espaço aberto aqui. Então, o dia que você falar assim, puxa, Evandro, quero levar um amigo meu, quero falar de tal assunto, as portas estão abertas. Tá bom, a gente vai fazer essa interação. E já fica aqui o convite também, depois se você estiver em São Paulo lá, a gente gravar. Dia 6 agora eu gravo mais alguns slots do episódio. Não tenho muito tempo, vai ficar meio corrido. Mas da gestão da engenharia, é o meu podcast, né? A gente fala ali gestão da engenharia, que a gente fala sobre gestão, sobre uma visão também. E fica também o convite, tá bom? Obrigado. Meu irmão, Valeu. te abençoe. Obrigado. Amém. Amém.